Boa noite, sou o Hugo Cauri. Venho fazer um novo vídeo sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Uma vez mais, temos aqui o nosso manual, o nosso guia para viver de uma forma saudável, de uma forma feliz, firme, humilde, mas com a mais pura das alegrias e de amar o próximo e, sobretudo, o primeiro mandamento de adorar a Deus sobre todas as coisas em Cristo Jesus. E hoje gostaria de vos falar de mais uma mensagem, neste caso no livro de Efésios, portanto é no Novo Testamento, a seguir ao livro de Gálatas. Eu vou também aqui já colocar o livro de Efésios, abrir, e se os ouvintes quiserem acompanhar, eu queria hoje fazer a leitura do capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 até ao versículo 10. O tema é, ou o subtema neste caso, o subtema é: somente pela graça somos salvos. Será que somente pela graça somos salvos? Ou também poderemos ter que realizar as obras, como cristãos que somos, porque a fé sem obras está morta, como diz as Sagradas Escrituras. E será que é somente pela graça sem obras que nós seremos salvos? Vamos ler então a palavra de Deus. Eu vou fazer aqui a leitura. Portanto, se os ouvintes já tiverem também as vossas Bíblias, é o livro de Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 2 e no versículo 1, que vai até ao versículo 10. E diz assim: Ele concedeu-vos a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está a atuar nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, à procura de satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos nos nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Eu ia parar agora aqui para fazermos aqui uma pequena avaliação ou interpretação. A avaliação é 100% porque é a palavra fidedigna de Deus. Mas, de facto, nós andávamos aqui com a vida que nos foi concedida. Andávamos aqui neste sistema mundial, como diz aqui, a viver na carne, com os nossos próprios desejos e pensamentos, não seguindo os mandamentos de Deus, ou pela lei no passado, ou agora pelo amor de Jesus Cristo, mas éramos, como diz aqui na Bíblia Sagrada, éramos por natureza destinados à ira. Portanto, ou seja, não era o amor uma das nossas prioridades. Provavelmente nem estava na lista das nossas prioridades. Estaria provavelmente a ira, a cólera, o amor próprio desmedido, portanto, nem pensar nos outros, pensar nos prazeres da carne, as bebedeiras, o comer, porque amanhã morremos. Portanto, vamos comer agora, beber, divertir, e amanhã
Se calhar não estamos cá, portanto vamos aproveitar o dia de hoje. E portanto vivia-se muito na carne. Mas, diz aqui no versículo 4, no entanto, Deus que é rico em misericórdia, e daí ter para conosco o perdão e a sua bondade, por meio do grande amor com que nos amou, agora reparem, é o amor verdadeiro, é o amor de Deus, é o amor genuíno. Deu-nos a vida com Cristo. Portanto, ou seja, deu uma missão que o Senhor Jesus não negou de a fazer, veio à Terra, fez carne, veio à Terra, e nós, como está aqui no versículo 5, estando ainda mortos nos nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Ou seja, pelo amor, pela bondade, pela benignidade imerecida, porque nós não merecemos. Se fosse só de nós, se dependesse só de nós, bem, não merecíamos realmente o amor e o perdão de Deus. Mas neste caso é importante porque Deus, através da graça, nós somos salvos, através de Jesus. Mas o que é que Deus deu para que nós fôssemos salvos? Será que deu algo secundário, terciário? Uma coisa sem importância. Eu, por acaso, gosto muito desta caneta, uso-a sempre nos vídeos. Uma caneta de madeira, uma edição especial, um presente que tem realmente um significado grande. Mas imaginemos, não ia dar esta caneta, mas ia dar outra caneta ou um lápis que eu tenho aqui. Portanto, ia dar uma coisa com menos valor. Mas se nós, que é impossível, mas se nós nos colocarmos no lugar de Deus, nós demos não aquela caneta velhinha ou aquele lápis, mas demos o nosso melhor. Demos a caneta que mais gostávamos, demos o nosso melhor. Como Caim e Abel. Abel deu o melhor das suas ovelhas. Já Caim deu os restos do que tinha, dos vegetais, dos legumes, deu os restos. E o que é que Deus deu a nós para sermos salvos pela graça? O seu melhor, o seu Filho, o primogênito de toda a criação, o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que somos salvos pela graça, pelo amor que Deus nos deu. E esse amor é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, para que nós fôssemos salvos. E como disse o Senhor Jesus na conversa com Nicodemos, disse: quem crê em mim, no meu nome, não morrerá, mas terá a vida eterna. Mas diz-nos depois aqui no versículo 6, Deus ressuscitou-nos com Cristo e com Ele entronizou-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, se não pertencermos a Cristo Jesus, não estamos nos lugares celestiais, não estamos no reino de Deus, certamente, somente através de Jesus. E o versículo 7 diz, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, reparem uma coisa, sempre Deus a dar o melhor. E aqui sublinhado várias vezes que o seu melhor é o Senhor Jesus Cristo. Pela esta ação de bondade, de benignidade imerecida, que nós não merecíamos, mas que a recebemos, que Deus deu de coração e de alma, e que Jesus ofereceu a sua vida para nos salvar também de coração, genuinamente. E depois diz aqui o versículo 8, porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Reparem bem, porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, a fé em Jesus, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus toca-nos aqui, em Cristo Jesus. Se nós abrirmos a porta do nosso coração e a porta da nossa mente para receber o Senhor Jesus, então somos salvos. E Deus, o Pai, irá realmente nos receber. Depois diz, o versículo 9, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha
a se orgulhar por esse motivo. Quer dizer, eu faço boas obras, portanto, estou aqui para fazer publicidade a mim mesmo. O Hugo é super porreiro, ou aquele é super porreiro. Não, os méritos são todos para Jesus. Os méritos são todos para Deus. E, portanto, por isso é que, mesmo imperfeitos, Deus Nosso Senhor e o Senhor Jesus Cristo, então, salvam-nos pela graça, porque nós não merecíamos, somos imperfeitos. Nunca nos devemos esquecer. E o versículo 10, o último do vídeo de hoje, diz: Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Reparem bem, importantíssimo. Pois somos criação de Deus. É verdade. Fomos criados à sua imagem conforme a sua semelhança. E depois diz, realizado em Cristo Jesus. Claro que foi através de Jesus que nós fomos criados. Para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Portanto, de facto, nós temos o maior dos privilégios. É sermos servos do Senhor Jesus Cristo e realmente filhos do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Portanto, é com uma enorme fé, uma enorme alegria e comoção que eu digo que, independentemente de tudo o que possamos passar ao longo das nossas vidas, nunca, mas nunca deveremos deixar de estar em Cristo Jesus para que Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, salve-nos. E assim, todos nós, todos os dias, ao acordar, para agradecer o acordar e o levantar, ao adormecer, para pedir uma noite de descanso, durante o dia, várias vezes por dia, para podermos ultrapassar os problemas ou mesmo para partilhar as alegrias do dia a dia, devemos sempre colocar Deus e Jesus em primeiro lugar. Por isso, vivermos em espírito e em verdade e não em carne é aquilo que nós devemos sempre pedir a Deus, que derrame o Espírito Santo sobre as nossas cabeças e os nossos corações, a fim de fazermos a sua vontade e não a nossa, nem a dos homens. E por isso pedir também que venha o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas. E mais do que isso, quando estivermos e se tivermos a honra e o privilégio de estar na vida eterna no reino de Deus, todas as outras coisas foram esquecidas. Portanto, já tudo o que é passado, o sofrimento, a dor, a morte, todas as perdas e sofrimentos e perseguições, torturas que todos tivemos, de tal forma é o presente, o reino de Deus, tão prazeroso que é, e que nós não fazemos ideia. Podemos ter vários desenhos no nosso imaginário de como será o reino de Deus, mas superar certamente qualquer imaginário de todos nós. Portanto, porque são de facto a nossa imaginação é um mero pontinho pequenininho, quase invisível, na grandiosidade e na magnitude que é o reino de Deus. É um texto muito bonito, como todos os outros da Palavra de Deus. Nós também vamos começar a fazer vídeos e a falar sobre o Antigo Testamento. Vamos falar dos profetas, vamos falar de grandes homens e grandes mulheres de Deus que são um exemplo para nós, não só nos dias que correm, nos dias de hoje, mas para todo o sempre. Portanto, em qualquer período que a pessoa viva, em qualquer cultura, qualquer sociedade, independentemente de haver diferentes ideologias, sermos de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, em Cristo Jesus. De facto, nós somos luz no mundo de trevas e o sal da terra.
o sal da terra neste mundo também infértil. E por isso, despeço-me com um forte abraço cristão e um até breve. Obrigado.